Domingo, 15 de novembro. Ouça a mensagem Vislumbre da Glória, com base no Evangelho de Marcos, capítulo 9, e o versículo 8. Olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao cair de uma tarde, depois de um dia cansativo em que Jesus Cristo, tendo ao seu lado os discípulos, havia curado física e espiritualmente muitas pessoas, ainda havia algo a fazer. Algo infinitamente mais restaurador do que o descanso físico estava reservado para 3 discípulos. Que pensamentos ocupavam a mente deles? Não sabemos. Provavelmente tivesse grande curiosidade para saber o motivo do convite do Mestre. Quaisquer que tenham sido as interrogações, elas foram interrompidas por um chamado à oração. Eles o atenderam, mas logo adormeceram. Jesus continuou orando, preocupado com os discípulos, consciente da proximidade do fim de seu ministério terrestre. Conhecia o coração deles, sabia que poderiam desanimar diante dos acontecimentos que logo teriam lugar. Então pediu que o Pai lhes desse um vislumbre de seu reino glorioso. Precisariam de algo a que se apegar para que a fé não vacilasse naquele momento que seria tão difícil. Ainda hoje, ele sempre providencia mais do que suficientes evidências de si mesmo para que não desanimemos em nenhuma situação. Então, transfigurou-se, revelando na face a glória divina. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar, diz em Marcos 9, verso 3. Ao lado dele, Moisés e Elias. O primeiro, segundo Ellen White, um testemunho da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, representando os que sairão do sepulcro na ressurreição dos justos. Está no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 442. E o segundo, Elias, representando os que estarão vivos na terra por ocasião da segunda vinda de Cristo e serão transformados. Está na mesma fonte. Petrificados diante do que viam, os discípulos nada disseram, exceto Pedro, que sugeriu a permanência deles ali. Veja no verso 5. Então a voz do Pai entre nuvens lhes falou: "Este é o meu Filho amado. Ouçam-no." Ao som dessa voz, os discípulos caíram por terra, diz o registro em Mateus 17, o verso 6. Despertados, a ninguém mais viram senão Jesus. Essa é a visão que sempre deve prevalecer, a visão de Jesus como Filho amado de Deus em sua vida, morte e ressurreição. Poderoso para salvar e socorrer em todos os momentos e situações. Jesus intercessor, Jesus vitorioso. Pela graça divina, um dia o veremos no esplendor da glória que tem junto ao Pai desde antes da criação do mundo. João 17, 24. Acaso há outro alguém tão precioso cuja visão devamos manter diante de nós ao longo da vida? Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, não existe nenhum outro que possa atrair nossa atenção e que deve fazer com que nossos olhos sejam mantidos nele. Somente Jesus é o alvo e somente nele queremos ter a nossa visão fixada. Ele, o Jesus vitorioso, o intercessor junto ao Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos ama, aquele que nos guia em triunfo. Nós queremos, diante de toda e qualquer circunstância, ter a nossa visão diante de Jesus. Queremos que, quando acordarmos dos momentos gloriosos, nossos olhos permaneçam nele. É Ele que nos dá a resposta, Ele que nos ensina, que nos fortalece a caminhada. No dia de hoje, nós te pedimos, permita-nos ver Jesus pelos olhos da fé. E é no nome dele que nós te rogamos. Amém. Essa é a mensagem para a sua devoção pessoal em uso nas redes sociais, com o texto do pastor Zinaldo Santos, na obra De Coração a Coração Meditações Diárias, produção e oferecimento da Casa Publicadora Brasileira. E o texto é do pastor José Moreira, com background musical da Word of Truth Radio. Ótimo domingo e uma feliz semana para você.